O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas, não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como esse homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos, e ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, presente aqui nessa Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, de maneira especial, a Rede Vida, o canal da família. Quando nós olhamos para a liturgia de hoje, nós podemos perceber um ponto em comum: a palavra. A palavra de Deus, ela aparece, ela se manifesta na vida do homem, da sociedade. Porém, podemos fazer a seguinte pergunta: como eu tenho acolhido a palavra de Deus na minha vida, no meu dia a dia? A primeira leitura que nós ouvimos, a Epístola aos Hebreus, a carta, a primeira clareza que devemos fazer no nosso coração é que nós não devemos perder a confiança no Senhor. Parece importante nós contextualizarmos um pouquinho. Quando nós pegamos no Antigo Testamento, lá, o povo de Moisés, o povo hebreu que sai lá do Egito, ele perdeu o repouso prometido na terra, a terra que eles iam chegar, até a terra de Canaã, a terra onde vai correr leite e mel. E por que eles perdem, essa promessa da terra prometida de poderem chegar nesse local e repousarem? Por causa da sua infidelidade. Aqui eu vejo cada um de nós como cristãos, cristãs, o esforço diário para nós não perdermos a fidelidade diante de Deus. E uma das formas para nós não perdermos a fidelidade de Deus é justamente através da palavra, onde eu questionava agora há pouco: como eu acolho a palavra de Deus? Será que eu atualizo essa palavra de Deus? Que tempo eu me dedico à palavra de Deus? Hoje é muito comum, quando nós andamos aí pelas ruas, às vezes até dentro do ônibus, quantas pessoas que estão ali o tempo inteiro preso
com o celular na mão. Às vezes sempre me questiono se o mesmo tempo que as pessoas gastassem com celulares na mão, gastassem para ler a palavra de Deus, o quanto essas pessoas cresceriam. Ou então, por que não, até aproveitar desse meio de comunicação tão eficaz hoje, né? Que hoje a gente tem o mundo em nossas mãos. Será que de repente no meu celular eu tenho a liturgia das horas, eu tenho a Bíblia, eu tenho os documentos da igreja, que às vezes quando eu estou parado, eu estou mexendo apenas em WhatsApp, ou em tantas outras realidades aí, Facebook, que é importante na nossa vida. Mas será que eu posso aproveitar disso para ter esse contato profundo com a palavra de Deus? Ou usamos somente para os interesses do mundo? Então, essa é uma forma que nós podemos questionar. Como eu posso atualizar daquilo que hoje a sociedade me oferece para ter esse contato profundo com a palavra? Olha o exemplo claro que nós temos aqui. Quantas pessoas que hoje na sua casa, quem sabe enfermos, impossibilitados de ir até uma comunidade, lá na sua paróquia, e hoje podem acolher a palavra de Deus através do meio de comunicação. Ou seja, na vida a gente sempre tem a opção de fazer boas coisas, administrar aquilo que Deus nos dá, sabedoria, inteligência, ou então sermos imprudentes e às vezes usar aquilo que poderia ser um bem para nós, às vezes usar como uma ferramenta de mal para os outros. Atualizar a palavra de Deus é perceber que essa palavra que nós escutamos agora há pouco, ela serve para os nossos dias. Não são apenas letras mortas, escritas num livro, mas são palavras que provocam cada um de nós a uma reflexão, a uma mudança de vida. O repouso para o povo judeu é a promessa que é feita a eles, principalmente porque para o judeu o dia do descanso é o sábado, é o dia do repouso. Tem a mesma origem o repouso e o sábado dentro da realidade. Porém, em alusão ao sétimo dia da criação, o Criador para descansar. Como é importante nós descobrirmos que no nosso descanso devemos também parar com a palavra de Deus, ou seja, descansar com Deus, deixar que Deus fale comigo no mais profundo do meu interior, e assim eu possa aumentar a minha intimidade com Ele. É interessante que no Antigo Testamento, com o povo hebreu, a promessa desse descanso nos faz entender a Palestina, nos faz entender a terra prometida. Porém, o convite de hoje que nós temos é um convite ao repouso eterno, que muitas vezes aparece no livro do Apocalipse e tantos outros livros. Qual é esse repouso eterno? É o esforço para entrar no céu, é entrar no reino de Deus. Entrar no céu é o sábado futuro, né, que seria para o judeu, mas para nós cristãos, entrar no céu significa que nós passamos esse percurso aqui nesse vale de lágrimas que nós rezamos, né, na Salve Rainha, né, nessa terra de peregrinação, até chegar à grande e verdadeira Páscoa, que é a saída desse mundo até a vida eterna. Mas sabemos que aquilo que nós fazemos nesse mundo, aquilo que nós colhemos, aliás, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, se aqui eu fui fiel a Deus, se eu me dediquei a uma vida de oração, de penitência, de conversão, de solidariedade para com os outros, de compromisso com a minha igreja, com a minha paróquia, de eu sendo piedoso, com certeza não preciso ter medo e ter a certeza que alcançarei o descanso eterno, que é o céu. Caso contrário, eu sempre debocho com meus paroquianos: quem tem medo de cobrador é quem está devendo. Quem não deve não teme. Ou seja, se eu estou em dia com Deus, na minha vida de oração, nesse contato com a palavra, não preciso ter medo da morte. Até porque se nós cristãos, de fato, tivéssemos a consciência do que é a vida eterna, tivéssemos consciência da ressurreição, nós não teríamos medo da morte, nós teríamos anseio por ela, porque ela nos deixa ao lado de Deus, junto de Deus. E assim, de fato, alcançaremos a paz. Eu sempre brinco também com as pessoas, né? Quem quer ter tranquilidade, né? Quem quer estar bem sossegado no dia a dia, quem não quer ter mais nenhuma preocupação, nenhum problema, só tem um jeito: é morrer. Ou seja, é não estarmos nesse mundo. Só vamos descansar em paz quando nós estivermos com Deus.
Tanto que é muito comum, a gente usa até a expressão, quantas pessoas às vezes que estão doentes, né? Quando chega a situação de óbito, é normal a gente afirmar, agora a pessoa vai descansar em paz. Então, se nós queremos descansar em paz, devemos estar atentos a essa palavra, ser fiel a ela, porque aí um dia Deus vai nos chamar para estarmos junto com eles. É interessante perceber que o autor, na primeira leitura, nos faz uma pequena comparação. Ao trazer a imagem dos israelitas e trazer a imagem dos cristãos, vemos duas religiões que são bem presentes e fortes na nossa história: o judaísmo. Sabemos que todo o Antigo Testamento está formado, está a experiência do povo judeu. Não esqueçamos que Jesus era judeu, Maria e José eram judeus e fazem parte da nossa história, não podemos negar isso. Tanto que hoje, até dentro da Sagrada Liturgia, o Antigo Testamento faz parte para nós, porque nos ajuda a ter esse amor profundo com a palavra, com a lei do Senhor. Porém, com a encarnação do Verbo, que celebramos agora há pouco tempo, no Natal, temos Jesus que agora nos apresenta uma maneira diferente. Ou seja, Ele não muda nada da lei, mas Ele põe em prática a lei. Ele vive e nos mostra o quanto Deus é um Pai de amor, é um Pai de misericórdia e que conduz a você e a mim a experimentar esse amor profundo de Deus, a experimentar essa misericórdia de Deus. Por isso, somos agora chamados não mais de judeus, mas de cristãos, porque seguimos o próprio Cristo, o próprio Senhor. Os judeus, na sua história, de maneira especial, quando saem do Egito, nesses 40 anos de peregrinação no deserto, eles desobedecem a Deus, acabam fazendo vários cultos idólatras, porém se afastaram de Deus, por isso não vão poder entrar no repouso eterno. Daqui é uma questão que nós podemos nos questionar, no nosso individual, no nosso pessoal: o que hoje na minha vida pode estar me atrapalhando, pode impedir para que eu chegue nesse repouso eterno? Será que eu tenho como de fato Deus como primeira coisa para a minha vida? Achei interessante esses dias atendendo uma pessoa, ela colocava: padre, eu sou uma católica mundana, né? Eu dei uma risada, um sorriso, mas como isso? Não dá para servir dois senhores, ou a gente é de Deus ou não é de Deus. Não dá para ser católico e não dá para ser do mundo, porque não vai viver bem nenhuma coisa e nenhuma outra. É como querer entrar no rio com um pé em cada canoa. Na hora que vir a onda, em qual você vai segurar? Qual você vai cair? Agora, se você está bem firme numa canoa, ela pode virar, você agarra ela, você segura firme para não se afundar. Então a importância é que quem é cristão, não existe cristão fanático, não existe católico fanático, né? O que existe é gente compromissada. O que existe é gente que é ou do cristianismo ou da cristandade. O que é o cristianismo? É aquelas pessoas que no dia a dia caminham na igreja, vivem a sua fé, confessam, rezam, escutam a palavra, comungam, ajudam as pessoas, são dizimistas, estão compromissados em algum trabalho na paróquia, na sua comunidade. Isso é viver o cristianismo. O que é a cristandade? São as pessoas que são batizadas na nossa igreja, mas porém não vivem a sua fé. Parecem num sétimo dia, num casamento, num batismo de um parente, e depois se afirmam como católicos, se afirmam como cristãos. Podem ser batizados, mas é mentira dizer que são verdadeiros cristãos, porque cristão é aquele que segue a Cristo e não segue aos mundos. Não existe católico secular, né, que pode ver as duas realidades. Ou a gente é de Deus, ou a gente não é de Deus. Para isso, o esforço cotidiano. E uma das coisas que vai nos ajudar muito a guardar a nossa fé é o testemunho. Que bonito que nós agora há pouco rezávamos um salmo, cantávamos um salmo: não vos esqueçais das obras do Senhor, das obras do Senhor não se esqueçam. Que testemunho que eu dou às pessoas que convivem comigo da experiência profunda que eu faço com a palavra. Às vezes a gente assiste um filme, né, comenta com as pessoas: nossa, aquele filme é bom, ou então a novela, sai partilhando: você viu o que aconteceu ontem, ou naquele seriado. Será que nós somos capazes, aquilo que nós escutamos nas missas, nos nossos grupos de orações, nos nossos círculos bíblicos, nas nossas células, ou seja, na nossa praticação da palavra, será que nós partilhamos com aqueles que nós convivenciamos quão profundo a palavra de Deus é na minha vida?
Será que eu dou testemunho da minha experiência de Deus, daquilo que eu tenho mudado no meu dia a dia? Será que eu transmito a alegria por ser de Deus? Ou será que eu volto da igreja emburrado, brigando com as pessoas, fazendo cara feia? Muito mais do que palavras, o que convence as pessoas é o testemunho. Por isso que o Salmo nos convidava, né? Levanta-se e contem para os seus filhos, né? Para que ponham no Senhor a sua esperança. Ou seja, como nós devemos partilhar na nossa família a experiência de Deus, a experiência do amor, a experiência da misericórdia que nós fazemos, né? Porque assim teremos mais condições, motivados pela alegria do nosso irmão, da nossa irmã, a observar fielmente os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, novamente vem essa realidade da palavra. Jesus, ele está provavelmente na casa de Simão, em Cafarnaum, porque Jesus, como vai dizer em outro evangelho, não tinha nem aonde inclinar a cabeça. Está na casa de Simão, e ali o Filho do Homem, fica bem claro, Jesus, Deus, ele tem o poder de perdoar os pecados, mas para que ele possa perdoar os nossos pecados, algo é fundamental: temos que procurar o Senhor. Há uma expressão popular que já diz: quem procura acha. Se nós procuramos verdadeiramente a Deus, vamos poder experimentar o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, e fazer da graça de Deus maior que a nossa fragilidade, maior que os nossos pecados. Jesus, como nós ouvimos no Evangelho, ele se coloca, sem dúvida nenhuma, como médico do corpo, mas sobretudo também um libertador, que ajuda a oprimir, ajuda a libertar as pessoas que estão sendo oprimidas pelo pecado, pelos seus erros. Nós escutamos agora há pouco que na casa onde Jesus estava, de Simão, uma multidão vai ao seu redor para escutar a palavra. As pessoas têm sede de conhecer a Deus, as pessoas têm sede de buscar a Deus. Como é que eu tenho buscado a Deus? Lembro que agora há pouco eu colocava a importância de nós partilharmos com o nosso irmão a nossa experiência da palavra de Deus. No Evangelho nós temos um exemplo concreto de pessoas que experimentaram a palavra de Deus e, convencidas desse amor, levam outras pessoas até a Deus. Escutamos que no meio dessa grande multidão onde Jesus estava, 4 homens saíram carregando uma maca com um doente. Para o povo antigo, uma doença era sinônimo de pecado. Se você estava doente, era consequência do pecado. Aqueles 4 homens carregando aquela maca significa esses homens que experimentam a palavra de Deus e querem tirar o seu irmão do pecado. Quantos da nossa família que às vezes a gente carrega na maca? A gente vai na igreja, vai lá e reza por mim, né? Você reza mais do que eu, reza a tua parte a mim, para mim. Quantos que eu já conversei, rapaz, eu não vou na igreja não, minha mulher já reza tanto, ela reza por mim e por ela. Não existe isso. A salvação é individual, porém nós podemos ajudar o outro. E aqui 2 coisas sempre me marcam quando eu escuto esses 4 homens. 2 situações: ou eles têm muita fé e confiam em Jesus, e por isso levam até Jesus aquele doente, e quando chegam naquela casa com a multidão, eles pensaram: nós não vamos voltar embora não, a gente trouxe esse homem até aqui, nós vamos dar um jeito de ele encontrar Jesus, e resolvem entrar pelo telhado. Naturalmente, quem entra pelo telhado sem ser convidado é ladrão. Eles tomam um papel às vezes até um pouco ousado, mas por quê? É alguém que está determinado. Será que nós somos determinados a encontrar a Deus? Ou não? Ou já nas primeiras dificuldades a gente já quer abandonar a igreja, já quer abandonar a nossa fé? Segunda situação que eu reflito também: de repente esses homens estão cansados, é a última chance, não querem mais cuidar do doente. Olha, vamos levar até lá, quem sabe se não curar, por lá mesmo a gente deixa. Eu acredito que seja a primeira realidade. Como eles confiam em Deus, eles vão até Jesus, para que aquele homem possa experimentar a graça de Deus. A fé desses 4 homens leva também a Jesus a perdoar
o pecado do paralítico. Quando nós experimentamos a misericórdia de Deus, é natural que nós também queremos levar as pessoas a experimentar a misericórdia de Deus. E uma das formas mais concretas de experimentarmos a misericórdia de Deus é através da confissão, é através do sacramento da penitência. Não foi o Papa, não foi os padres, não foi os bispos que inventaram a confissão. Isso é ordem de Jesus. Quando Jesus parece ressuscitado aos seus discípulos, diz isso e anunciar o Evangelho a toda criatura e dá ordem a eles: aqueles que vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles que não contarem os pecados continuarão ainda nas pessoas. Ou seja, para nós padres seria até mais cômodo ninguém procurar a gente para confessar, dá menos trabalho, né? E não estaria carregando nenhuma dor e nenhuma pobreza de ninguém, nenhuma miséria. Porém, Deus confia até nós o sacramento da ordem através dos bispos, para que ao escutar o pecado de cada um, você possa experimentar o que? A misericórdia de Deus. E assim recomeçar. O ano passado vivemos intensamente o ano da misericórdia. E somos convidados ainda a continuar. A igreja sempre nos ensina que nós devemos confessar pelo menos uma vez por ano. Eu sempre ironizo com as pessoas. Sabe que quando a gente fica doente, a gente espera 1 ano para procurar um médico? Morreu. Ou vai estar em situação grave. Como é importante, como cristão, do cristianismo e não da cristandade, fazer a prática da confissão mensal. Dá trabalho para os teus sacerdotes lá na tua paróquia, vai procurar, vai confessar, para que você não se acostume com o seu pecado, para que você mude as tuas atitudes. E assim como aquele homem que ouvimos no Evangelho que estava na maca, possa depois experimentar que Deus perdoa pecado, que Deus conhece a intimidade do nosso coração e Ele está disposto a curar e nos libertar. Para concluir, vimos no Evangelho que Jesus se coloca como Filho do Homem. Filho do Homem que de maneira especial aparece bem evidente nos Evangelhos. E a não ser depois lá no livro de Ezequiel e no livro de Daniel. O Filho do Homem, ele tem o poder de perdoar os pecados. Vimos essa realidade recordando as duas naturezas de Jesus. Jesus é homem, está no meio da humanidade, mas também é Deus. Deus por quê? Perdoa pecado. Deus por quê? Só Deus conhece o íntimo do coração. Quando aqueles homens estavam murmurando, quem é Ele para perdoar pecado? Jesus sabia o que estavam falando. E também porque Deus realiza milagres. Jesus realizou milagres. Que hoje possamos pedir para que essa palavra de Deus possa produzir um fruto saboroso na nossa vida e que você e eu possamos ser o grande milagre nas nossas vidas, dos nossos familiares, dos nossos amigos, que possamos ser testemunhas do amor e da misericórdia. Que no instante de silêncio agora, bem breve, possamos parar e pensar: que amor eu tenho com a palavra de Deus? Como eu acolho a palavra de Deus? Eu acolho para uma mudança, uma conversão, ou a palavra entra no ouvido e sai pelo outro? Que nesse instante nós possamos pensar sobre isso.